Carla, o que a história do Pinóquio tem a ver com expansão de consciência? Você não sabe? Então fica aqui nesse vídeo, queridos, porque eu vou explicar para vocês, tá bom? Rápido, claro e direto. Bem, queridos, estamos momentaneamente aqui para falar sobre algo que eu li e achei interessante trazer aqui para vocês. Por quê? Vertentes existem várias de tudo no mundo. Então, existem os que vão acreditar, os que não vão acreditar e tá tudo certo, tá? Eu assisti um vídeo de um senhor falando sobre a expansão de consciência ligado ao filme do Pinóquio. Aí, o que tem uma coisa a ver com a outra, Carla? Eu vou explicar. Dentro da tradição hindu, acredita-se que existem ao longo da nossa coluna vertebral 7 chakras, né? E chakra vem do sânscrito, que significa círculo em movimento. Ponto. Nós temos no nosso corpo uma glândula chamada glândula pineal, que ela fica no centro, né, da nossa cabeça, entre os 2 hemisférios. Nós temos 2 hemisférios, né? O nosso cérebro são divididos em 2 hemisférios. E seria essa glândula, um chakra, responsável pela nossa consciência cósmica, tá? Dentro do hinduísmo. E o que acontece? Pinóquio, dentro do filme, o Gepeto, que é quem cria o Pinóquio, diz que ele colocou esse nome porque ele usou a madeira da pinha, né, do pinheiro. Até aí tudo bem. Relacionado a essa questão da expansão de consciência, teria a palavra Pinóquio, o princípio do pin, devido, né, ao pinheiro, e o occhio, que em italiano seria olho. Gostaria muito de botar umas imagens aqui, eu vou tentar colocar aqui umas imagens para vocês tentarem entender o que eu tô falando, porque dentro da imagem eu colocando a imagem de um cérebro aqui ficaria mais fácil a visualização. Então, assim, em italiano, occhio é olho, né? Justamente por isso que nós vamos no oculista. Algumas pessoas ainda falam. E o que acontece? Essa glândula, quando desperta, nos eleva a consciência. Pinóquio seria a glândula pineal. O que o Pinóquio é dentro do filme? Você já assistiu? Se não assistiu, eu recomendo. O que o Pinóquio é dentro do desenho? Ele é um fantoche. Que para se tornar um menino de verdade, ele passa por uma série de questões. Por exemplo, ele, no caso assim, no filme, né? Ele encontra amigos que não são legais, que se dizem amigos e não são. Ou seja, nós temos que parar de ser enganados pelas pessoas, por coisas que são ditas que não são realidade. Ele vai parar em lugares que ele não deveria, badalações que ele não deveria. Ele se intoxica porque ele usa coisas que ele não deveria. Ou seja, se manter, né, dentro de um todo, longe de drogas, longe de lugares que não vão te agregar em nada, longe de pessoas que enganosas, que te enganam em relação a N coisas na vida, isso tudo vai fazer o quê? Com que você se torne uma pessoa de verdade, que você conheça a sua essência. É o que, teoricamente, passam na história do Pinóquio, né? Que ele passando por isso tudo, deixando isso tudo de lado, ele sai daquele estado de fantoche, desperta e consegue se tornar um menino de verdade. Então, qual é o ensinamento do desenho, então? Você tem que parar de contar mentiras,
de beber. Usar coisas que te intoxiquem, sabe? Coisas o quê? Coisas que não são boas. Por que se fala que o jejum é tão bom e importante? O jejum, ele te ajuda a desintoxicar. Desintoxicar de quê? De várias coisas. Principalmente, para quem não sabe, o açúcar. O açúcar é viciante mais do que um monte de outras coisas. Então, o jejum te ajuda, a importância do jejum é justamente essa, te ajuda a desintoxicar. Então, assim, é parar de contar mentira, se enganar com coisas que não são reais, frequentar lugares que não são ideais. Filósofos, vários filósofos já falaram sobre isso, sobre essas questões. Então, assim, dentre isso tudo, né, se manter sóbrio, ou seja, andar num caminho correto, fazer coisas corretas. Mentir é correto? Não. Se embriagar é correto? Não. Se intoxicar, seja lá do que seja, é correto? Não. Então, como é que você consegue essa expansão? Você ativa essa glândula, sua glândula pineal. Eu vou gravar um outro vídeo depois falando sobre isso, sobre como ativar essa glândula. E aí você consegue esse desenvolvimento, essa expansão maior de consciência. Indico a quem não assistiu o filme assistir, mas ter uma outra visão. Não aquela visão infantil do que está acontecendo ali no filme, mas uma visão relacionada ao que eu estou falando aqui. Basicamente, o que seria ativar a glândula pineal? Né? É a nossa mais elevada consciência, a busca pela natureza da nossa essência, do que nós realmente somos. Então, eu indico todos a lerem. Se todos acreditarão nessa vertente, não sei. Mas achei interessante trazer aqui. Então, até o próximo vídeo.